Olá, irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. É um prazer mais uma vez estar com você para testemunhar do poder, da graça, do cuidado do nosso amado Jesus. O título da nossa palavra é um tanto quanto inquietante. Hoje quero falar a respeito dos pastores do Apocalipse. Os pastores do Apocalipse. Mas quem são estes? Porque eu achei por bem dar este título. O que é que eles fazem? Irmãos, o texto que eu quero usar como base está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ouça com atenção. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto traz-nos uma lista de ações, de atitudes que separa o homem de Deus. Infelizmente, amados, aqueles que foram levantados, muitas vezes com o chamado verdadeiro, real, porém, no caminhar, desviaram-se do chamado, desviaram-se da vontade do Senhor. O que nós vemos nesse texto, quando lemos com atenção, aplica-se, infelizmente, a muitos pastores, a muitos sacerdotes desses últimos tempos. E eu quero chamar a tua atenção para que você enxergue os pastores, os sacerdotes do Apocalipse. A palavra diz, aos covardes. Quantos pastores que não têm coragem de pregar o verdadeiro evangelho dentro das suas igrejas? Mas por que não pregam? Para não desagradar aqueles que estão sentados nos bancos, que são dizimistas, ofertantes. Não, nós não podemos pregar algo que venha mover, tocar no coração dessas pessoas, que venha desagradá-los. E pregam aquilo que eles querem ouvir, um evangelho falso, um evangelho mentiroso, um evangelho fake. E ainda, aos incrédulos, os pastores amados, que andam longe da presença do Senhor, que não pregam e não vivem a verdade de Deus, estes são incrédulos. Carregam sobre si um título, quem sabe membrado numa obra, membrado numa igreja, porém são incrédulos, porque não acreditam na palavra verdadeira de Cristo. A incredulidade leva-os a atitudes que desagradam o Todo-Poderoso. E ainda, os atos abomináveis. Irmãos, quantos estão mergulhados em atos vergonhosos, abomináveis, que mancham o santo evangelho de Cristo, que causam escândalos? Esses também são pastores do Apocalipse. Os assassinos que matam as almas, que levam as pessoas à incredulidade, que afastam as pessoas do caminho. Estes são assassinos, com certeza. E os idólatras, que vivem, amados, realidade que não condiz com a palavra, que ensinam fundamentos contrários à palavra, que levam as pessoas à idolatria, a idolatrar objeto, talvez uma caneta, um homem. Sim, isto é muito comum nos últimos tempos. Temos visto que os pastores do Apocalipse têm ensinado as pessoas a tornarem-se idólatras. Idolatram tudo, mas não querem amar com simplicidade ao nosso amado Jesus. E ainda, e todos os mentirosos. Quantos pastores que estão à frente do trabalho, à frente de grandes obras, porém são mentirosos, que pregam uma mensagem mentirosa, a mensagem que não é cristocêntrica, uma mensagem que não é bíblica, que pregam tudo aquilo que torce a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, misericórdia! São palavras mentirosas, bocas mentirosas, um evangelho que não é real, um evangelho que é mentiroso. E nós temos visto ainda aqueles que se deixam envolver pelos costumes desse mundo. Nesses últimos tempos, mais um escândalo, oh meu Deus, mais um escândalo. Pastores que estão envolvidos com a política, que são acusados de corrupção, são acusados de agirem de forma errada. E isso traduz-se num grande escândalo, porque, mais uma vez, homens que se dizem pastores se levantam para agir contrários à palavra do nosso amado Jesus.
envolveram-se com a política, envolveram-se com os políticos e corromperam-se. Meu Deus, como está difícil. Estes amados não herdarão o reino de Deus. A palavra é muito clara. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só, muitas vezes as pessoas falam o seguinte: não toqueis nos ungidos do Senhor, não toqueis nos ungidos. Irmãos, para ser ungido é preciso viver a verdade de Deus. É preciso estar dentro do conceito do Senhor. Aquela questão de Saul não se aplica hoje àqueles que são pastores, sacerdotes dos nossos dias. Não se aplica. São realidades diferentes. Estes que desviaram-se do caminho de Deus, que estão na prática do pecado, estão debaixo de condenação. E se não houver arrependimento, confissão dos seus pecados, o conserto dos seus erros, se não houver uma mudança de vida, se não houver uma conversão verdadeira, com certeza o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, o inferno, o lugar reservado a todos aqueles que não querem saber de Deus. É tempo, amados, de estarmos atentos a esta realidade. Não te deixes enganar. Os dias são maus, os dias são complicados, mas você não pode se deixar contaminar, não, de forma alguma, porque o Senhor te chamou para viver a santidade. O Senhor não te chamou para ser dependente de homens, mas dependente dEle, dependente do Todo-Poderoso. Quem habita no teu coração não é um homem, mas o Espírito Santo do Senhor. Deixe-se mover, não se contamine, não desanime. Não afaste-se da presença do Eterno em consequência dos muitos escândalos que são gerados pelos chamados pastores. A estes amados, o Senhor tem o devido castigo. Vivamos, portanto, o nosso chamado, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Sejamos santos. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Seja santo, seja do Senhor. Amém? Esta palavra não é de acusação, mas é para que você entenda que há muitos que não servem verdadeiramente o Todo-Poderoso, porém carregam sobre si, aspas, pastor, fecha aspas. Amém? Fique atento. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas despertar o Teu povo, abrir os olhos do Teu povo, para que possam Te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe-nos para que nós possamos ter uma vida reta com Ele. Que não possamos olhar para o homem, mas olhar para Cristo e procurar fazer a vontade dEle nesses últimos tempos, tempos difíceis, tempos do fim. Creia nisso. Amém? Se você quer conhecer um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, acesse a Missão Vivos. Você pode ver nosso canal no YouTube, youtube.com/Missão Vivos. Mais de 2.300 títulos para edificar a tua vida. Acesse, deixe teu comentário, inscreva-se, clique no sino para receber notificações. Temos ainda o site vivos.com.br. Ministrações 24 horas por dia na nossa web rádio e ainda estudos para edificar a tua vida. Um abraço do pastor Elias Rios. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.